Olá família, graça e paz. Aqui sou eu, Eduardo Borges, dando continuidade ao estudo sobre Ezequiel. Como foi dito no vídeo anterior, Ezequiel é um profeta que viveu na época do exílio da Babilônia, contemporâneo de Jeremias e de Daniel, mas com uma função um pouco diferente de seus contemporâneos. Ezequiel ele pode ser dividido durante as profecias em três partes. A primeira parte, que é o que vamos tratar hoje, é a parte onde Deus vai dando visões a Ezequiel e levando Ezequiel, né, a entender o que será o castigo contra Jerusalém e Judá. Ou seja, essa primeira parte é a parte onde tem presságios contra Jerusalém e Judá, ou seja, contra o próprio povo que Deus separou para ele. A segunda parte, que nós vamos estudar num outro vídeo, será quando Deus trata com as nações vizinhas do povo de Israel. E a terceira parte é quando Deus restaura Jerusalém, quando ele anuncia que ele é misericordioso, que ele é amoroso e que ele está fazendo tudo isso para trazer, na verdade, de volta para ele o seu próprio povo. Ou seja, essa primeira parte que nós vamos estudar é uma espécie de correção. Israel pecou, Jerusalém pecou, Judá pecou e precisavam ser corrigidos e purificados para que voltasse a adoração do Senhor como Ele quer, porque Ele é santo. Os primeiros capítulos de Ezequiel, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 3, acontece numa sequência, vai acontecendo no decorrer do mesmo dia. Quando foi escrito Ezequiel, ele não tinha divisões de capítulos e versículos. Então é importante que a gente entender agora que essa divisão foi feita quando o cânon bíblico ele foi elaborado para a composição de um só livro. Ezequiel normalmente ficaria no rolo e não teria divisões de capítulo 1, capítulo 2 na antiguidade. Então foram divididos em assuntos, essa questão de capítulos e versículos. Porém, quando Ezequiel escreveu, ele escreveu de uma vez. Tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos uma sequência da visão que Ezequiel teve, dessa primeira visão. Ezequiel estava à beira do rio Quebar e, de repente, ele viu uma grande tempestade e com relâmpagos, com trovões e uma ventania, e ele vê quatro seres viventes, e acima desses quatro seres viventes ele vê o trono de Deus. Isso no capítulo 1. Se a gente ler aqui, Ezequiel 1, do versículo 26 ao 28, vai dizer assim, a partir do 26, e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele, e via com a cor de âmbar, com a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens no dia de chuva, ou seja, o arco-íris, assim era o aspecto do resplendor em redor, este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel estava vendo o trono de Deus, ele estava vendo a glória de Deus, ele estava à beira do rio Quebar e começa a ter essas visões. E a partir daí vem o capítulo 2. E no capítulo 2 é o chamado de Ezequiel, porque ele termina dizendo, ele ouvia a voz de quem falava. E o capítulo 2 já começa, e disse-me, filho do homem. Esse termo filho do homem é muito usado quando Deus estiver falando com Ezequiel. Eu te convido, lógico, a assistir os vídeos, mas te convido mais ainda a ler, tá? a passagem da profecia de Ezequiel. Eu te convido a ler a Bíblia, porque isso é mais importante do que qualquer outro vídeo que você pode assistir. Eu posso fazer 20, 30, e não só eu, quem sou eu? Mas várias outras pessoas muito mais importantes, mais inteligentes e mais usadas por Deus podem fazer muitos vídeos e muitos livros. Se você não ler a Bíblia, de nada adiantou. Então eu te convido a fazer isso, tá bom? Em Ezequiel, a partir do início do capítulo 2, começa Deus falar com Ezequiel. O capítulo 1 é ele se mostrando a Ezequiel e Ezequiel contemplando o Senhor. E aí se lança no chão
com o rosto no chão, em sinal de submissão, e Deus começa a falar com ele. E aí, no capítulo 2, Deus chama Ezequiel. No capítulo 2, a gente vai ler do versículo 4 ao 7, que diz assim: e os filhos são de semblante duro. Ele está falando do povo judeu que está lá, cativo, na Babilônia. É para esse povo que Ezequiel é chamado a falar as mensagens de Deus. É para esse povo que são direcionadas as profecias que Deus mostra para Ezequiel. Como eu disse, Jeremias ele é contemporâneo de Ezequiel, mas a missão de Jeremias é lá em Judá. Daniel é contemporâneo de Ezequiel. Só que Daniel está lá na corte do rei Nabucodonosor, na própria Babilônia. Mas ele não tinha contato com Ezequiel. Pelo menos não se tem nenhuma prova de que eles tinham contato. Mas o direcionamento que Deus dá para Ezequiel é exatamente para falar com o povo dele ali na Babilônia, no exílio. E ele diz: e os filhos são de semblante duro, versículo 4, capítulo 2, e obstinados de coração, eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Versículo 5, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa de rebeldes, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Versículo 6, e tu, ó filho do homem, não os temas, ou seja, não tenha medo deles, nem temas suas palavras, não tenha medo do que eles vão dizer, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões, não temas suas palavras, nem se assuste com os seus semblantes, porque são casa de rebelde. Versículo 7, para encerrar. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O interessante é que Deus fala, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, mas diga as minhas palavras. O que eu entendo desse texto é que Deus não está preocupado se o povo vai prestar atenção ou não. Deus já não está preocupado se o povo vai ouvir Ezequiel ou não, porque o castigo vai chegar, a correção vai chegar, acreditando ou não, dando atenção ou não. Isso vale para nós. Deus tem mensagens para nós, acreditando ou não. Parte de nós acredita, parte não. Isso é importante para Deus? Não, porque Deus continua sendo Deus. Deus ele vai ser Deus eu acreditando ou não acreditando, você acreditando ou não, isso não importa para Deus, porém, importa para mim e importa para você. Porque logo em seguida, quando vem falar no capítulo 3, ele vai nomear Ezequiel o atalaia, ou seja, o vigia, e ele vai dizer para Ezequiel no capítulo 3, a partir do 16, e mais uma vez eu vou te convidar a ler, porque se eu for lendo texto por texto, esse vídeo vai ficar enorme. Ele vai falando com Ezequiel dizendo, se um homem pecar, e eu disser para ele que ele vai morrer por causa do pecado, e você, Ezequiel, não falar para ele, esse homem ele vai se perder, ele vai morrer, e por causa do pecado dele, ele vai ser condenado. E você, Ezequiel, será responsável pelo sangue dele, porque você não avisou. Porém, se esse homem pecar, e ele morrer, e você for lá e avisar para ele que ele pecou e que ele vai morrer por causa do pecado, do jeito que Deus falou, esse homem vai morrer, esse homem vai ser condenado, mas você, Ezequiel, não vai carregar o sangue dele, você não tem nenhuma culpa nisso. Também acontece o contrário, quando Deus diz, esse homem pecou e tal, vai ser castigado. E esse homem corrigir, esse homem parar de pecar e abandonar o pecado, Ezequiel avisou, esse homem não morrerá, esse homem não será perdido, não será condenado. E aí, legal, Ezequiel, você avisou. Então, a missão de Ezequiel é basicamente essa, é levar o recado do Senhor do jeito que Deus deu. E o recado de Deus nem sempre é uma coisa muito agradável de se carregar. Tem muita gente que olha dizendo, eu quero ser um pregador, eu quero levar a mensagem do Senhor e tudo mais, e glória a Deus por isso. Olha que interessante que acontece com Ezequiel. No capítulo 4, Deus manda ele fazer um tijolo e desenhar Jerusalém naquele tijolo e colocar Jerusalém cercada por uma cerca de metal e deitar. Deus manda Ezequiel fazer uma comida específica, um pão, e vai beber uma quantidade de água. Ezequiel só pode comer aquilo e só pode beber aquela quantidade de água. Deus separa direitinho quanto que ele vai beber por dia e quanto ele vai comer por dia. Tudo isso é separadinho e é muito pouco, é muito escasso.
A forma do preparo, ela é horrenda, porque ele vai ter que cozinhar aquela comida em brasas feita com... Espante-se você ou não, está escrito na Bíblia. Leia o capítulo 4 de Ezequiel e você vai ver, com fezes humanas. É ali que você... Aquelas fezes humanas é que vai servir de brasa para você cozinhar. E Ezequiel fala, mas Senhor, eu nunca comi nada impuro, eu vou comer um negócio desse. E aí Deus tem compaixão de Ezequiel e fala, tá bom, não vai comer feito em fezes humana não, eu vou te preparar em fezes de vaca. Melhorou bastante, mas é assim. Por quê? Porque Ezequiel vai servir de exemplo para o povo. Essa é a mensagem que Deus tinha com Ezequiel. Imagine você, eu quero ser um pregador, eu quero levar a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso é uma bênção. E é uma honra para qualquer ser humano carregar a mensagem do Senhor. Mas tem um preço a se pagar. Tá? E glória a Deus por isso. Quem tem esse chamado e quem quer isso, amém, há um preço a se pagar. E nós pagamos esse preço e é uma honra para nós. Então Ezequiel ele jejua durante um tempo, comendo só daquele alimento, bebendo só aquela água, e ele fica deitado para o lado esquerdo, significando Jerusalém, 349 dias. E ele fica deitado, porque Deus ama, ele não vai conseguir se mexer, porque Deus avisa. É como se eu te amarrasse, eu vou te manter preso ali, para espiar o pecado de Jerusalém. E depois ele fica virado para o outro lado, mais 40 dias, ou seja, 389 dias. Ezequiel vai ficar deitado como um simbolismo do preço que Jerusalém e Judá vão pagar pelo pecado, de ter abandonado o Senhor e prevaricado contra o Senhor. Total de 389, o ano tem 365, o ano judaico era diferente, mas contando com o nosso calendário, eles ficam lá, Ezequiel fica, no caso, deitado para mostrar para o povo a consequência do pecado por 1 ano e 24 dias, comendo uma comida suja. No capítulo 5, Deus manda Ezequiel pegar uma espada e cortar o cabelo e a barba e espalhar em determinados lugares, a determinado tempo, a determinada quantidade. Deus dá essas coisas específicas com Ezequiel. No capítulo 8, ele é transportado pelo Senhor até Jerusalém, até o templo. E é interessante que o texto diz que ele é pego pelos cabelos, e levantado pelo Espírito e levado até lá. Se ele foi fisicamente ou se ele teve uma visão, eu não vou entrar nesses méritos. Te convido a ler Ezequiel, para que você compreenda melhor. E ele é levado até o templo e Deus mostra para Ezequiel o que está acontecendo no templo. E mostra esse templo aqui, foi erguido para mim, era para o meu espírito habitar, a minha presença nesse lugar, ia ser o local onde ficaria guardado a Arca da Aliança. Mas naquele lugar estava tendo sacrifícios a outros deuses, adoração a imagens, tudo que era abominação, que o Senhor odiava, que o Senhor abominava, e que o Senhor avisou desde o povo que saiu do Egito que aquilo não podia. Era exatamente essas coisas que estavam acontecendo dentro do templo. E Deus disse, é por essas coisas que vocês precisam ser corrigidos. No capítulo 16, acontece um texto assim que, esse mais do que qualquer outro, o capítulo 16 e o capítulo 23, eles tratam Deus falando do seu próprio povo, mas é de uma forma tão dura e tão vergonhosa, que esses capítulos eles chamam mais atenção do que todos os outros. Essa primeira parte das predições contra Jerusalém e Judá, vou repetir, é do capítulo 1 até o capítulo 24. Depois, do capítulo 25 para frente, ele vai falar dos outros povos. Mas o 16 e o capítulo 23, Deus narra duas histórias. No capítulo 16, ele fala de uma menina que nasceu numa estrada e que não cortaram nem o cordão umbilical dela, e ela estava suja de sangue. E o Senhor pegou, tratou, alimentou, vestiu. Essa menina cresceu e o Senhor se casou com ela, mas ela preferiu se prostituir. O Senhor está falando do povo hebreu, ele está falando do povo escolhido. O Senhor está falando de mim, o Senhor está falando de você. De um povo que ele separou, que ele limpou, que ele cuidou, ele tratou, mas mesmo assim, esse povo foi ingrato, esse povo foi desobediente, preferiu buscar a prostituição e desonrou o Senhor. E era necessário que essa prostituta
morresse, fosse punida e fosse envergonhada, porque ela trouxe um escândalo contra o Senhor. No capítulo 23, ele vai falar de duas irmãs, a Olá e a Olibá. A Olá representaria Samaria e a Olibá, Jerusalém. A Olá é uma prostituta e se prostitui no Egito e tira ela do Egito, o Senhor tira do Egito, mas ela quer continuar se prostituindo. A Olibá, ela também é assim, e aí o Senhor pega e cuida dela, mas ela segue o exemplo de Aolá. Aolá se prostitui com a Assíria, e a Olibá também quer se prostituir com a Síria e convida a Babilônia para a prostituição. E aí o Senhor diz em alguns versículos do capítulo 23 que ela será apedrejada, que ela será desnuda e será envergonhada na frente desses homens que ela atraiu, e que esses homens vão odiar ela, e que ela vai sentir nojo desses homens. E é muito duro ouvir isso, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá o alimento, Ele nos dá a saúde, permite que a gente sustente nossas famílias, e o Senhor muda nossas vidas, nos tira do pecado, Ele nos dá uma vida eterna, está muito além desse mundo. Mas aí nós convidamos o pecado, nós gostamos do pecado e procuramos nos prostituir, porque nós somos homens, nós somos assim, mas isso não é desculpa para continuarmos assim. No capítulo 24, acontece algo trágico com Ezequiel, e agora é de uma forma bem dura. Deus falou com Ezequiel que Jerusalém era como a esposa do Senhor, a noiva do Senhor que se prostituiu. No capítulo 23, ele trata das duas irmãs, a Samaria e Jerusalém, como duas prostitutas que preferiam ser prostitutas do que estar com o Senhor. No capítulo 24, Ezequiel ele vai sentir na pele a dor de perder alguém. A esposa de Ezequiel morre e o Senhor proíbe que ele tenha qualquer tipo de ritual fúnebre da esposa, que ele venha se entristecer, que ele venha mostrar a tristeza de que minha esposa morreu e eu vou fazer luto. Não, o Senhor proíbe o luto. Capítulo 24, versículo 21 e 22 de Ezequiel diz assim. Capítulo 21 e 22 de Ezequiel. Capítulo 24, versículo 21 e 22 diz assim. Diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos, o anelo das vossas almas, os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E farei como eu fiz, não vos cobrireis os lábios e não comereis o pão dos homens. O Senhor está dizendo para eles que é isso que o Senhor vai fazer. Ele mesmo vai destruir o próprio templo. E vai permitir que os filhos e filhas morram à espada. E que agora acabou. Agora a sentença está dada. E não adianta mais agora você se desculpar. Tá, existe um futuro. Existe algo para acontecer além? Sim. Mas a sentença já foi dada. No próximo vídeo, nós vamos tratar de como será o castigo dos outros povos. E como será a restituição de Jerusalém, a purificação do povo de Deus e o que Deus tem para nós. Qual o tamanho da misericórdia do Senhor? Leiam a Bíblia, leiam Ezequiel do capítulo 1 ao capítulo 24 e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.